Bem-vindos a mais uma live do Presidente da República. Essa aqui parece um pouquinho diferente, porque além dos homens brancos de terno, você também tem um monte de chocolate sobre a mesa. Prestígio, o senhor gosta? Gosto de graça? Não, mais de graça. Você está oferecendo para mesa aí? Não, de graça não existe nada de graça, alguém paga. No caso, eu paguei o chocolate, mas eu vou oferecer para as moças que marmanjam. Oferecer chocolate para marmanja, eu tô fora, né, presidente? Isso aqui é uma tentativa clara de fazer parecer doce a amarga hostilidade que o bolsonarismo reserva ao ensino público superior. Como você já sabe, o Ministério da Educação cortou 30% das verbas previstas para as universidades federais em 2019. Infelizmente, não há consenso sobre nada. O que as universidades chamam de corte, o governo agora chama de contingenciamento. Isso, por si só, já seria esquisito. O problema é que não há consenso nem mesmo sobre o que é 30%. E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa. A gente não. Esses 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. 30% de 100 é 30. E quando o presidente come o chocolate, que simboliza recurso público, olha, isso parece bem pior que contingenciamento, bem pior que corte também. Depois que a matemática básica do ministro da Educação escandalizou o Brasil, o ministério soltou uma nota. Inicialmente, a pasta falou em congelamento de 30% da verba das universidades. Esse valor se refere ao orçamento que pode ser congelado ou cortado, verbas chamadas não discricionárias, usadas, por exemplo, para gastos com água e luz. O valor bloqueado, portanto, equivale a 3,4% do orçamento total das universidades neste ano. Ou seja, é 3,4% do orçamento total, mas continua sendo 30% de tudo aquilo que o governo pode cortar nas universidades. No início de maio, o ministro da Educação convocou uma coletiva de imprensa. Nessa ocasião, o ministro Abraham anunciava o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Basicamente, o SAEB é uma prova que é aplicada a 7 milhões de alunos para saber a quantas anda a alfabetização no Brasil. A notícia anunciada nessa coletiva era inacreditável. Para avaliar 7 milhões de crianças, o governo brasileiro gastaria apenas R$500 mil. Aí um repórter da Folha de São Paulo estranhou. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como que vai ser possível avaliar 7 milhões de crianças com R$500 mil. É bastante novidade esse valor. Se vocês pudessem detalhar um pouco melhor como que chegou a esse número, se esse número envolve a gráfica, quanto que é o contrato dessa gráfica? É menos que isso? R$500 mil. Já não é novidade porque está previsto na LOA. E a outra questão é que o contrato da gráfica, ela envolve outros exames. E em relação ao valor só da parte de gráfica, vai ser aferido depois do número de inscrições. Mas eu gostei da sua pergunta pelo seguinte, é chocante, né? Uma coisa tão importante, não custa pouco, R$500 mil é muito dinheiro. Mas comparativamente, o que a gente pode fazer com valores que são considerados tão praticamente desprezados, né, por certas instituições aí que recebem bilhões, e com R$500 mil o que a gente não consegue fazer. Aí, num determinado ponto, o ministro Abraham testa a fé dos jornalistas, dizendo que um dos auxiliares dele é capaz de fazer mágica. Olha, o Elmer veio para cá para fazer mágica, não foi, Elmer? É importante, assim, vocês vieram aqui talvez esperando polêmicas de outros assuntos, mas é disso que a gente está falando. Fazer um exame universal, todas as crianças,
a gente saber como elas estão indo, cada uma delas, pormenorizada, como é que é o desempenho dos professores. Isso é fundamental. E o que choca? 7 milhões de crianças, 7 milhões de avaliações, R$500 mil. Pouco depois da coletiva, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o braço do Ministério da Educação responsável pela prova, soltou uma nota. E a nota, claro, desmentia o ministro. O presidente do INEP, Elmer Vicenzi, informa que o valor estimado para aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB 2019, é de aproximadamente 500 milhões. O valor de 500 mil foi incorretamente apresentado ao ministro na coletiva de imprensa realizada nesta data, em função de uma inconsistência material na planilha de custos elaborada pelo INEP. Como é que a gente consegue pilotar a educação de um país se a gente não tem os dados? Conta pra mim. Conta pra mim. Essa aí é a Unifesp. Acredite se quiser, essa instituição respeitável viu o ministro Abraham atuar como professor. Essa atuação rendeu a ele um processo administrativo. Processo que não tem nada a ver com o fato dele e do irmão Arthur terem trocado ofensas com alunos nas redes sociais por causa de política. Absolutamente nada a ver. O processo veio porque a universidade está cheia de comunistas, infectados pelo vírus do marxismo cultural. O Abraham lembrou dessa história recentemente numa visita que ele fez ao Senado. Ele abriu a reunião contando vantagem, disse que é mais qualificado que os ministros que o antecederam. Depois disso, ele lamentou a perseguição da Unifesp contra ele. E aí, no meio dessa lamentação, ele resolveu citar um autor que aparentemente ele não leu. Eu sofri um processo, sempre está documentado, está escrito, inquisitorial, um processo administrativo interno, e fui inocentado, fui arquivado. Mas durante 1 ano e 8 meses eu fui investigado, processado, julgado. Está escrito inquisitorial e sigiloso. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafka ou a Gestapo. Processo, você vai e tem acesso. Processo é um romance do Franz Kafka. Esse livro foi publicado depois da morte do autor e conta a história do Joseph K., um cara que está sendo processado sem saber por quê e nem por quem. O romance é conhecido pelas surpresas surreais que a burocracia coloca diante do protagonista. Igualmente surreal é o ministro da Educação, que confunde Kafka com Kafta. A diferença básica é que um é de ler e o outro é de comer. Adivinha qual deles o Abraham conhece melhor, hein? Recentemente, o Brasil conheceu o desempenho acadêmico do ministro Abraham quando ele era estudante na graduação. O histórico dele estabelece Abraham como um aluno ruim, para dizer o mínimo, reprovado em 40% das disciplinas na qual ele se matriculou. Embora os documentos mostrando baixo desempenho tenham circulado de maneira um tanto restrita na internet, o Abraham fez questão de responder. Disse que a documentação tinha sido obtida de maneira ilegal e imoral, o que não faz muito sentido, porque é justo que o Brasil conheça o desempenho acadêmico do seu ministro da Educação. E aí, além de reclamar da divulgação das informações, o Abraham se defendeu, abrindo os botões da camisa. Esse primeiro ano e meio, meus pais se separaram. Teve o plano Collor, minha família desmanchou. Eu tive depressão e eu sofri um acidente horroroso que eu tive que colocar parafuso no braço. Eu fiquei 6 meses sem poder escrever e só teve um professor que me deixou fazer prova oral. Tá aqui a cicatriz, 15 centímetros. Agora só resta rezar para que o Abraham não resolva tirar uma peça de roupa para justificar cada erro tolo que ele comete. Pessoalmente, me parece que o ministro Abraham ficaria muito melhor sem cargo que sem roupa. E olha, eu tenho certeza que esse monte de estudante na rua concorda comigo.
mais uma versão de Maia. Dessa vez é a do Renato Leite. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A versão de Maia do Renato está disponível aqui no YouTube. Na descrição desse vídeo aqui você acha o link para ir lá ouvir na íntegra. Ficou maravilhoso, Renato. Obrigado. Vamos ouvir mais um pouquinho. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa se encontra e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Ju, Reita e Bruno, maravilhosos. Beijo, valeu!